Oi, gente! Fala, galera da Wake! E aí, hoje a gente está aqui para trazer uma palavra direto para o seu coração, então vamos lá. O tema que a gente quer falar com você nessa noite é posicione-se. A gente tem lido um livro muito legal chamado O Poder Secreto do Jejum e da Oração. E aí eu separei aqui algumas frases do livro para passar para vocês, que ele diz assim, o autor: há um lugar além da vitória chamado triunfo. Ele diz que a vitória é a capacidade de derrotar seus inimigos, mas que triunfo ele vai além de uma mera vitória. Quando você triunfa, você volta da batalha com mais do que você tinha antes. Então isso fala muito alto no meu coração, porque estamos passando por um momento, né, sobre a nossa nação, sobre o mundo, que tem nos deixado muitas vezes inseguros, ou então, né, de uma forma temerosa, mas eu quero trazer para vocês nessa noite uma palavra de encorajamento. Eu creio que nós vamos sair dessa muito mais fortalecidos, encorajados, porque a gente tem buscado mais ao Senhor, a gente tem se levantado em quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade nesse tempo tem ficado mais em alta, porque nós estamos tendo mais intimidade com Ele nesse tempo, né? E a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero que você abra lá em 1 João 5:4, para que você leia e declare comigo isso na sua casa. A Juliana vai ler aqui esse versículo, mas eu quero que você receba essa certeza no seu coração nessa noite. Somos filhos amados, você é um filho amado, né? Nós estamos aí na semana da Páscoa, nós estamos passando por esse momento que traz à nossa memória, né, o que nos dá esperança de morte e ressurreição, né? Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, para que nós tivéssemos hoje, né, uma obra completa de uma vida abundante. Então lá em 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você tem essa certeza no seu coração? Então você vence o mundo, você vence os desafios, você vence tudo isso que está passando, né? E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então que todo espírito contrário à palavra do Senhor sobre a sua vida, que ele não prevaleça na autoridade do nome de Jesus. E aí nós queremos levar você a meditar lá em 2 Crônicas 20, né, que vai falar um pouquinho sobre a história do rei Josafá, diante de uma grande ameaça de seus inimigos que ele estava passando, e como foi o posicionamento de Josafá, a forma como ele se posicionou fez toda a diferença para a vitória dele. Tá, ok? Então abre lá 2 Crônicas 20, a gente vai ler um pouquinho a palavra do Senhor, que eu creio também que enquanto a gente lê a palavra, enquanto a gente declara a palavra, né, vida está sendo gerada nesse momento. Eu creio num ambiente de vida ao seu redor, e nós vamos experimentar disso juntos nessa noite. Amém? Amém. Vamos lá. 2 Crônicas 20, no versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então, assim, no primeiro momento, onde uma grande multidão, né, notícias ruins chegaram ali diante de Josafá, e a primeira coisa, quando ele começou a escutar essas notícias, a palavra diz que Josafá temeu. Mas logo em seguida, pôs-se buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. Né, quando a gente, né, esse espírito de medo, nós já declaramos isso cancelado na autoridade do nome de Jesus, mas quando isso tenta vir de novo sobre você, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar ao Senhor, né, para alinhar os nossos pensamentos, para colocar a nossa expectativa sobre a sua palavra, sobre aquilo que Ele diz a nosso respeito, sobre a situação que nós estamos vivendo. E nós acabamos de passar, né, na nossa igreja por um jejum domingo passado. Então esse livro sobre jejum também, ele fala muito da questão de o jejum te aproxima mais de Deus, né? Te deixa mais sensível a ouvir essa voz, o teu espírito mais sensível, né? Muito mais do que abrir mão de uma alimentação ou outra coisa, do que deixar o seu espírito realmente mais ativo, mais vivo, né? Mais sensível mesmo.
Então vamos continuar. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá faz uma oração ali diante do Senhor e de toda a congregação ali naquele momento. E aí eu sublinhei e grifei algo na minha Bíblia aqui nessa passagem muito legal, que fala exatamente isso. Na tua mão há força e poder. Em algumas traduções traz que na mão dele há força e potência. E não há quem possa te resistir. Então assim, não vai ser pela força do braço, do nosso braço que nós vamos passar por isso, ou do que a gente acha, ou do que a gente pensa, e pelo contrário. É na força e no poder do alto. Então nada pode resistir a esse poder. Nada pode resistir àquele que é Senhor, àquele que está sentado no trono, àquele que dá ordem. O que a gente tem que ter firme no nosso coração, que nada foge do controle das mãos do Senhor. Nesse momento de grande pressão, de grande multidão que vinha contra Josafá, essa turma buscou mais. Essa turma foi para diante do Senhor. Essa turma fez um jejum. Essa turma começou a orar. Então, assim, bem parecido com isso que nós estamos passando nesse momento. Eu creio, como a gente lá no início leu na frase desse livro de jejum e de oração, é exatamente isso. Nós vamos sair melhores disso tudo que nós estamos passando. Eu creio que vai sair desse momento uma igreja muito mais fortalecida, uma juventude mais corajosa, uma juventude muito mais ousada, porque nós estamos conseguindo experimentar juntos, mesmo que dessa forma online, essa mão poderosa e essa força do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida daquelas pessoas ao nosso redor. Na verdade, a gente falando sobre a Páscoa, nós temos orado sobre isso. O sangue passado pela porta, dos umbrais da porta, determinando que o espírito da morte não poderia entrar ali e ceifar aquelas vidas. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus habita em nós, o Espírito dele habita em nós. Então, assim, existe um selo, existe uma marca sobre as nossas vidas. O mal não pode chegar sobre a nossa casa. Então, assim, cada vez mais a nossa declaração dessa certeza de quem nós somos em Cristo, e desse poder que está sobre a nossa vida e através das nossas vidas. Amém? E vem muito ao meu coração também, a partir do momento que ele falou, entregou a situação para Deus, a vitória dele já começou naquele momento, no momento que ele se posicionou. O resultado disso depois foi a vitória, como a gente conhece, mas naquele momento que ele decidiu buscar Deus, priorizar e colocar na mão de Deus, ali já é o início da vitória de Josafá. Amém. Vamos continuar aqui. Vamos aqui na leitura. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Por que em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você se identifica com isso diante de uma situação que a gente não sabe como agir, não sabemos como fazer? A palavra do Senhor diz: nós não sabemos o que faremos, ele declarou isso. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. É exatamente nesse lugar, De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. O nosso socorro, ele vem dele. Então nós temos que permanecer nesse tempo com os nossos olhos firmados em Jesus. Porque a gente escuta muitas notícias, a gente tem escutado muitas coisas, mas defina um tempo para isso, sabe, jovem? Não fique buscando muita informação
que não vai acrescentar e não vai trazer boas novas ao seu coração. A palavra do Senhor diz, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é desse lugar que procede as fontes de vida. Então assim, o que você tem que guardar? Guarda o teu coração. Né? Não abre espaço para qualquer coisa entrar no seu coração. Eu não só estou falando sobre notícias daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas nesse tempo que você está tendo na sua casa, o que você tem assistido, o que nós temos visto, o que nós temos escutado, qual o tempo de qualidade nesse tempo nós temos passado com o Senhor. Porque assim, antes eu não tenho tempo, é muito corrido, eu tenho que fazer, eu sei. Né? Aqui também a gente tem trabalhado, feito outras coisas, você tem estudado, lido, né? Feito milhões de coisas. Mas a palavra do Senhor diz assim, primícia, né? Priorizar, busca o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é tempo de priorizar a palavra do Senhor e a intimidade com Ele, eu creio. Exatamente, porque nesse tempo também há muitas distrações, né? A gente tem que, como o Carlos falou aqui, focar naquilo que realmente a gente tem que dar prioridade à palavra, a orar. Porque depois que esse tempo passar, que a gente crê que vai passar logo em nome de Jesus, Amém. Mas é um tempo de aprendizado, que a gente pode estar, mais próximo de Deus, orando mais, com mais tempo de qualidade. E aí vai ser muito ruim se esse tempo passar e a gente falar, caramba, não aproveitei, queria agora voltar. E não vai voltar, o tempo não volta, né? Então esse é o tempo de aproveitar, de se aproximar, de crescer espiritualmente. É isso aí. Amém. Eu creio assim, aqueles que estão fazendo isso também, priorizando, buscando, vão sair totalmente diferentes de como entraram nessa situação. Porque nessa situação a gente tem sido forjado, encorajado, fortalecido, a certeza que somos mais do que vencedores, que vamos passar por isso e vamos voltar, para os nossos encontros, para as nossas reuniões, para os nossos afazeres, trabalhos, faculdades, de forma diferente. Eu creio assim, não é romantizar ou trazer uma poesia diante disso tudo, mas eu creio que a gente vai valorizar os detalhes que nós não, que a gente muitas vezes deixou de valorizar. E eu sempre falo isso vem muito no meu coração. Deus é um Deus de detalhes. Então eu creio assim, eu não vejo a hora da gente se encontrar de culto presencial. Eu não vejo assim, sabe, o momento do retorno do primeiro culto, quando a gente retornar, poder, sabe, abraçar todo mundo, conversar com todo mundo, porque nós somos esse povo alegre, Nós somos o povo que abraça, nós somos o povo que se cumprimenta de forma calorosa. Então eu já tenho grande expectativa nisso, assim. Imagina, todo mundo buscando, imagina quando essa juventude, quando a Wake se encontrar, quando a Igreja do Senhor se encontrar novamente, unido, porque nós estamos unidos, nós estamos no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma crença. Eu estou falando de forma presencial, Imagina o que vai acontecer, assim. A grande expectativa para esse retorno, assim, porque eu sei que a busca desse secreto, nesse secreto, vai fazer total diferença para quando a gente voltar a estar juntos de forma presencial. Amém. Vamos continuar lá agora no versículo 13 de 2 Crônicas. Todos os homens de Judá estavam em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. São muitos nomes, você se prende esses nomes, você se engasga nesses nomes, mas é importante depois você ler com calma, porque assim, e você pegar como a gente escuta, o recheio dessa mensagem, que eu tenho certeza, assim como isso tem falado alto ao nosso coração, que a gente tem meditado nessa passagem, nesse capítulo, eu creio no nome de Jesus que isso também vai trazer coragem ao teu coração nessa noite. Então, continuando. Então o Espírito do Senhor, estava lá sobre ele e diz: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, a gente não precisa temer, a gente não vai se assustar diante disso tudo, porque essa batalha, essa luta não é nossa. Então assim, é de Deus. Então você já pode entrar nesse lugar de descanso de forma ativa. Senhor, eu confio em Ti. Então minha parte nesse posicionamento é buscar, é declarar, é confessar, é manter o meu posicionamento de fé, porque a Tua palavra diz para eu não temer. Glória a Deus por isso. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis.
Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aí ele continua falando isso, a batalha não é nossa, a peleja não é nossa, então assim, não se preocupe, né? E fala aqui, fiquem parados, é a forma como a gente tem estado nesse momento, parado dentro das nossas casas, mas não de forma não fazendo nada, pelo contrário. Eu nunca vi um tempo tão forte assim, onde a igreja tem estado unida, nós temos orado, colocado o nosso posicionamento de fé, a nossa crença de forma ativa. Então assim, não vamos nos assustar. Essa batalha é do Senhor, amém? Amém. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Olha aí, o período que a gente está em casa também é período de louvor, de gratidão. Então a gente tem que ficar nesse lugar, né? De levantar um aleluia, de cantar mais alto. Na tempestade nós vamos cantar alto, mais alto, o meu louvor rugirá. É tempo de colocar, né, esses louvores que a gente declara, que a gente, né, que traz vida ao nosso coração, em prática dentro das nossas casas, sim, né? Não só momento do culto online, um momento de uma mensagem, mas que no teu momento devocional você também traga louvores de gratidão, cânticos novos, né? Saiam do seu espírito, dos seus lábios, para engrandecer o nome do Senhor, porque foi isso que eles fizeram aqui. Amém. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Aleluia. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então nesse momento, né, creram no Senhor, ele aconselhou o povo, ordenou que a turma do louvor fosse à frente, né, declarando que o Senhor é bom, né, o Senhor, a sua bondade dura para sempre. Quando começou a cantar isso, o ambiente começou a mudar. Então assim, vem muito ao meu coração, né, em 2 Crônicas, jejum, oração e louvor, né? Nesse tempo eu creio que esses 3 pontos precisam estar em alta no nosso coração. Depois você continua lendo toda a passagem, mas o que a gente quer trazer para vocês nessa noite é exatamente isso, né? O posicionamento que você tem que ter nesse momento de uma aparente batalha, de uma aparente situação que a gente tem vivido. Uma grande multidão tem vindo contra as nossas vidas, contra as nações. E qual o nosso posicionamento dentro desse exército? Qual o nosso posicionamento como filhos amados que nós somos? Então assim, qual a confiança, né? O jejum te traz para uma proximidade de Deus, né? Para escutar aquilo que Deus diz. Deixa o teu espírito mais sensível, né? Ele coloca a carne no lugar dela, debaixo dos nossos pés, quietinha ali, né? Emoções, pensamentos, fica tudo mais organizado e o espírito fica em alta. E para falar para vocês também veio ao meu coração a questão da oração em línguas. É tempo de orarmos em línguas todos os dias. Porque oração em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, né? Você que é uma nova criatura, você que é um filho de Deus, é um direito seu, né? Tá no combo da nova criatura, de um filho de Deus, o batismo com o Espírito Santo, né? Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vem habitar em você. O batismo com o Espírito Santo é o poder do alto sobre a sua vida. Então, oração em línguas, ela ativa o seu homem interior, deixa você mais atento. Tem um livro muito legal do Kenneth Hagin que fala sobre a oração em línguas, que ele traz a questão de uma bateria descarregada que você precisa recarregar. Então eu trago a imagem, né, parafraseando o livro dele, do teu celular. Né? Todo dia você precisa recarregar o celular. Você usando então todo dia, fazendo vídeo, postando, fazendo, né, WhatsApp e tal, você está ali o tempo todo usando, aquela bateria vai descarregando. Aí o que você faz? Você deixa zerar, desligar? Não. Você vai lá, muitas vezes antes de ele chegar a menos de 50%, tem gente já carregando, porque não pode ficar sem celular. E por que com a nossa vida espiritual seria diferente? Né? Muitas vezes você anda desanimado, irritado, chateado. Para um pouquinho, sabe? Começa a orar em línguas.
Não de forma religiosa, de repente você está aí nesse período quieto, pode ser lavando sua louça, tomando seu banho. Aproveita em todo o tempo para você orar em línguas constantemente, porque você vai perceber, antes de começar a orar e depois de começar a dar um power, sabe? Você recarrega aquela força espiritual e teu espírito fica em alta. Você começa a ficar sensível, você fica com mais fome e sede da palavra, você alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus. Isso é um ponto que eu queria falar, né? Oração, né? Com entendimento, né? Que aqui fala também para você orar. Louvor, mas também oração em línguas é muito importante para esse tempo, para que você deixe o seu homem interior ativado, ligado, sabe? Sensível à voz do Senhor. Amém? E também na questão, tirar toda a ansiedade, né? Tem muitas pessoas falando, quando isso vai acabar, como é que vai ser? Mas assim, a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, nada saiu do controle dele. Amém. Ele tem o tempo certo, determinado, e é Ele que vai dar essa paz no nosso coração. Por isso que a gente tem que estar em constante busca, orando em línguas, para que Ele possa dar essa paz em meio nessas notícias, a tudo que tem acontecido, mas a gente está na maior paz porque sabe que nada sai do controle das mãos dele. Amém. E Ele tem cada dia, né? Ele fala na palavra, né? Jesus falou, a cada dia o seu próprio cuidado. Então é um dia de cada vez. Amém. Aproveitando cada oportunidade para ser bênção na vida de alguém, para a gente poder orar, e a gente vai sair disso tudo muito mais forte. Amém. É isso aí. E aí vou repetir para você a frase, né, lá do início, quando a gente começou. Triunfo vai além de uma mera vitória, e quando você triunfa, você volta da batalha com mais do que você tinha antes. E você vai ler ali, em 2 Crônicas 20, no final, exatamente isso que aconteceu. Eles voltaram dessa batalha com muito mais, com os despojos, desfrutando de tudo aquilo que eles foram lá, né? A grande multidão, a vitória foi deles, e eles voltaram com muito mais do que eles chegaram naquela batalha, naquele desafio. Então eu creio que nós vamos sair mais fortalecidos de como entramos nessa situação, diante dessa situação, né? Mesmo que você não veja, que você não sinta, você tem que permanecer firme crendo. Ele é fiel, ele prometeu, está na sua palavra. Então assim, tem promessas sobre a sua vida, né? Você quer orar? Então ore com base naquilo que a palavra diz ao seu respeito, para que você tenha uma oração baseada na palavra. Gente, Deus é real, né? Deus é real. Você não pode colocar a situação maior do que aquele que você crê. Ele é teu pai, ele quer o teu melhor. Então assim, mas está acontecendo isso no mundo, isso está acontecendo com tanta gente. Isso. Cara, uma frase que nossas mães sempre falaram e que a gente tem que ficar no nosso coração, que nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um filho amado de Deus. Se levante em quem você é. Interceda. Eu tenho certeza que Deus está levantando jovens nesse tempo para orar, jovens intercessores, jovens que entram na brecha de oração e oram, intercedem por nações, por lideranças, por presidentes. Então assim, você é esse jovem. Então assim, não vamos, mas a situação, mas isso está... Não. O que Deus tem falado sobre isso? O que Deus fala sobre isso? Não limite um Deus que é ilimitado. Não tente colocar Deus numa caixinha e entender Ele de uma forma que não é com a nossa cabeça, não é com a nossa razão. Por isso, a importância do teu homem interior, do teu espírito, estar em alta, né? Sendo renovado com a palavra do Senhor, você orando em línguas, você jejuando, você, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, inspirações, direções para que você faça. Então assim, eu declaro que nesse tempo, a sua sensibilidade espiritual ela vai estar mais em alta. Você vai estar mais ligado em Deus. E eu não vejo a hora de saber os testemunhos que você tem vivido nesse tempo, porque é para sua casa também, tem um propósito, né? De você jovem estar com a sua família, de você jovem ser levantado nesse tempo, porque eu creio, levante agora aí na sua casa, ore, sabe, declare verdade sobre a sua casa. Mas está acontecendo isso, então amém, se coloque à disposição do Senhor. Senhor, diz para Ele, Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me a mim dentro da minha própria casa, eu já estou aqui. O que eu posso fazer pela minha casa? O que eu posso fazer? Eu tenho orado nesse tempo por estratégia, que Deus nos dê estratégias nesse tempo. Então eu declaro sobre a sua vida estratégias do alto, para que você passe por isso tudo de forma mais corajosa e forte, porque você é um jovem do Senhor. Amém. Em relação a essa questão do triunfo, né? Existe alguém que triunfou, né? Nosso Jesus maravilhoso. Eu vou ler aqui, amém. Deus trouxe ao meu coração Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses
Desculpa, Colossenses... É isso mesmo, falei Colossenses 2, não é Colossenses 2, isso mesmo. Colossenses 13 a 2, 15, isso, tá certo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, como está falando, né, triunfo é muito mais que uma mera vitória. Aleluia. E é o tempo da gente ter essa consciência, né, da obra que Jesus fez na cruz, de tudo que ele conquistou a alto preço, a alto custo, por amor a nós. Ele triunfou para que a gente pudesse triunfar agora em cada uma das situações que se apresentam. Então, eu declaro em nome de Jesus que nós todos iremos triunfar em cada uma das situações, em cada uma dos desafios que se apresentam nesse tempo. E a gente vai sair sempre melhor das situações porque ele venceu, ele triunfou, Jesus triunfou por nós. Amém, aleluia. Então vamos fechar esse nosso encontro de hoje, né, com uma oração, porque nós somos o povo que ora, o povo que intercede. Eu creio aí que nós fomos chamados para esse tempo. Eu creio que Deus nos chamou, nos preparou, nos capacitou com tudo aquilo que você tem escutado. Amém. E vou lá mais em uma passagem que todo mundo fala eu falo que é um versículo da minha vida, que é Filipenses 4:4, mas eu não vou ler o Filipenses 4:4, porque Filipenses, a palavra do Senhor é toda maravilhosa, né? Mas um livro que fala muito ao meu coração é Filipenses. Mas eu quero ler lá o versículo 8. Né? Você sabe disso, o que você deve pensar, renovar sua mentalidade, mas depois dá uma meditada lá em Filipenses 4, de 4 a 8 também, mas lá no finalzinho, no versículo 9 até 9, lá no 9 fala assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, e o Deus da paz estará com vocês, né? Aí ele fala que viram, ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu creio que nós aprendemos, nós recebemos, ouvimos, nós vimos, né, para viver coisas nesse tempo. Então, assim, é hora de colocar isso em prática, né? Na nossa igreja, o tema desse ano tem sido transbordar. Então, assim, é tempo de transbordar nesse período. É tempo de transbordar alegria, de transbordar amor, de transbordar poder, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, assim, vai fluir de você isso. O quanto mais você busca, o quanto mais você se enche da palavra, o quanto mais você ora, o quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais fortalecido, mais cheio para transbordar e preparado você fica. Então, assim, já tem muita coisa aí dentro. Então, você já pode abençoar muitas pessoas com mensagens, né, orando, intercedendo. Então, assim, é tempo de colocar em prática tudo aquilo que você tem escutado, né? Glória a Deus que não somos ouvintes só da palavra, nós somos praticantes, nós vivemos a realidade dessa palavra em nós, né? Então, eu vou pedir para a Juliana orar para a gente finalizar. E eu creio que assim como nós fomos abençoados nesse tempo, eu creio que essa palavra também chegou de encontro ao seu coração e vai gerar vida aí, porque é isso que a palavra faz. Amém? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Pai, e declarar, Pai, sobre a vida de cada jovem, de cada pessoa que está assistindo, Pai, esse vídeo, Pai. Declaramos a Tua paz sobrenatural sobre os corações, Pai. Nós declaramos, Pai, o derramar do Teu Espírito Santo em cada casa, Pai. Uma onda do Teu amor, Senhor, em cada casa, Senhor. Tratando tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo em cada um de nós, Senhor. Sim, Deus. Eu declaro ouvidos espirituais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. E declaro ousadia e coragem, Senhor, para que cada um de nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos pedido nesses dias, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, sim, Pai, pela obra maravilhosa de Jesus na cruz, que nos deu vida e nos dá vida em abundância, Pai. Muito obrigada. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, declaramos uma tarde, uma noite, uma manhã de paz para todos nós. Amém. Amém. Aleluia. Que você receba poder do alto sobre a sua vida, alegria, seja pleno, né? Espírito de alegria, plenitude do Senhor sobre a sua vida, porque Ele é, né? O eu sou está com você em todo o tempo, viu? Deus abençoe, estamos morrendo de saudades. Daqui a pouquinho a gente está junto de novo, tá bom? Com certeza. Deus abençoe, beijo grande. Beijo, tchau. tchau.
Tchau.